Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ainda assistindo. Esse é mais um episódio do É Política Uai. E hoje eu estou aqui com o Jonatas Varela e com o Rodolfo, já conhecem? Dá um oi para a galera aí, Rodolfo. E aí, galera, tudo bem? Mais um dia aí com o Eltinho aqui para a gente discutir um pouquinho de política, né? De atualidades também. Vamos aí, mais um episódio, Elton. Bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o marketing político, né? O marketing digital, assim. E para isso a gente vai contar com a presença do Jonatas, que é egresso do curso que eu faço. Ele já é formado em gestão pública pela UFMG. Está atualmente fazendo mestrado pela mesma faculdade. E, além disso, ele é professor de metodologias quantitativas e de análise de dados, e também trabalha como coordenador de ciência de dados na Quest, não é isso mesmo? E, para terminar o currículo aí, que o currículo do rapaz é pequeno, ele também atua como pesquisador no Centro de Estudos Legislativos, com foco em comunicação política. Certinho, Jonatas? Falei É, todos os itens aí, ou tem mais coisa? é isso, Elton. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elton. Boa noite, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui, mais do que isso, como você disse, com dois colegas de curso da gestão pública. Então, prazer enorme poder participar desse podcast com vocês. É isso, Elton. A única coisa do currículo é comunicação política. Eu trabalho no M, que é o grupo de pesquisa de comunicação da UFMG. No CEL, a gente trabalha especificamente com instituições. E lá a gente tem desenvolvido um projeto da elite parlamentares, onde a gente aplicou um survey, isso já é um projeto antigo, com os deputados federais, para entender ideologia, entender comportamento. Um projeto muito legal também. Quem sabe um dia a gente volta aqui para conversar sobre ele. Massa, massa demais, velho. Conta pra gente um pouco como é que foi essa trajetória, né? Porque, que nem eu sempre falo aqui pro pessoal, gestão pública é uma área muito ampla, então a gente tem um campo de atuação que é vasto, né? Como é que chegou, assim, do Jonatas, estudante de gestão pública, como é que foi esse primeiro contato com a política, como é que você foi definindo seu trajeto mesmo e falar, é isso aqui que eu quero, essa aproximação com a metodologia de dados também, que é com que você trabalha hoje, né? Como é que se deu esse contato inicial, assim? Cara, é uma trajetória um pouco... ela é muito rápida, ela acontece de forma rápida, eu diria, e não tão planejada, assim, sabe? Eu entro na gestão pública pelo amor à política pública, pela gestão da coisa pública, propriamente dita. E dentro do curso a gente vai descobrindo áreas mais teóricas, áreas mais práticas. Eu sempre gostei muito de dado, então eu sempre gostei de mexer no Excel, de montar ali planilhazinha, coisa nesse sentido. Eu tive uma experiência fazendo uma consultoria a partir de uma iniciação científica com a professora Márcia Miranda, onde a gente prestava uma consultoria para o Ministério do Esporte. Ali meu primeiro contato com bancos de dados, propriamente dito, em trabalho, e eu faço uma análise sobre duas políticas públicas de esporte, PELC e Vida Saudável. PELC é Programa de Esporte e Lazer da Cidade, e ali eu começo a gostar um pouco dessa coisa, analisar dados, analisar políticas públicas. Na minha última disciplina, eu acabo tendo contato com um professor que vinha de fora, ele estava entrando no FMG, que é o Felipe Nunes, que é hoje o diretor da Quest, e ele dá uma disciplina de elaboração de políticas públicas e avaliação de políticas públicas. E nessa disciplina ele mostra para a gente um mundo novo, que é a programação em R, e como que a gente podia utilizar a estatística aliada à programação para fazer análise de dados, análise de políticas públicas. Era exatamente o que eu estava gostando lá atrás, só que com uma ferramenta mais poderosa e métodos melhores, né, digamos assim, alguns métodos quant que eu não tinha contato antes. Então, a partir dali, eu me interesso muito pela disciplina e me aproximo um pouco do Felipe e acaba surgindo a possibilidade de eu estagiar na Quest, que é a empresa que eu trabalho hoje. Então, em 2018, eu começo o estágio na Quest, e aí eu falo um pouco dessa trajetória de ter sido rápida, que eu começo em 2018 como estagiário, e hoje aí a gente está trabalhando já com ciência de dados propriamente dito, mas de forma bem genérica, não voltada apenas para políticas públicas, especialmente com marketing político. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente começa assim, não sei, né, até onde nós vamos, aonde que a gente vai parar,
mas é um pouco o que você falou. Gestão pública é um mundo muito amplo, desde a administração pública ao trato da coisa, o que eu sempre brinco política pública, gestão pública, ela começa, por exemplo, no voto. Então, você vai ter gente trabalhando ali no voto, na eleição, entendendo essa parte da política pública, até os resultados, implementação de políticas públicas, elaboração de políticas públicas, accountability e por aí vai. Não, massa demais, velho. Eu acho bacana acompanhar essa trajetória, assim, né? Porque no nosso curso, e no nosso campo no geral, né? Campo de públicas, cada um tem uma trajetória meio única, assim, né? A gente vai vendo por onde a galera vai trilhando. E é legal acompanhar até por inspiração mesmo para a galera que tá vindo aí, que nem a gente fez a abertura da turma de calouros que tá chegando agora. Então, isso é bem legal. Pode tocar Sem o barco dúvida. aí, Rodolfo. E só antes do, Não, do pode falar. Rodolfo, desculpa, inclusive eu queria parabenizar vocês, essa nova turma da gestão pública, conseguiram, por exemplo, colocar de pé uma empresa júnior, a Equalitas, e que tem feito um trabalho importantíssimo para os alunos, exatamente fornecendo cursos, fornecendo essas metodologias, abrindo campo de trabalho, não só para os gestores públicos, mas também todo mundo da área do campo de públicos. Acho que isso é muito importante, e é importante que a gente também esteja dentro do mercado de trabalho para desenvolver tanto o nosso curso e também melhorar a gestão pública do país, que a gente sabe que está precisando. Não, exatamente, show. A Equalitas tem mandado bem demais aí para a turma que está vendo, que ainda não conhece. Vale a pena dar uma olhada aí no Instagram, no site deles também. Mandar um abraço para o Guilherme Simões, né, que está na atual presidência aí, parceiro nosso de um tempo já. Então, realmente muito importante esse trabalho. Excelente, Elton. E aí, Jonathan, só para a gente já iniciar aqui falando um pouquinho de marketing político, né? A gente sabe que existem grandes empresas de pesquisa aí, Ibope, Datafolha, que fazem aquele tipo de pesquisa tradicional, que é na rua, né? Eu acho que a Quest já trabalhou assim também, mas o que chamou muita atenção nossa é o índice de popularidade digital, que é um diferencial da Quest, e que serve também para marketing político, mas também para outras áreas. A gente viu que vocês aplicaram o IPD aí no Big Brother, né? Parece que teve bastante sucesso. E aí o que a gente queria saber é justamente isso, o quanto que o índice de popularidade digital pode ajudar no planejamento político, visto que a gente está em época de pandemia, então basicamente tudo circula e trafega pela internet, e quais são os políticos que estão no topo desse indicador. Legal, Rodolfo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, esse é o ponto que eu mais gosto de falar. Minha dissertação é exatamente sobre isso, sobre popularidade digital. Primeiro ponto a Quest ela também continua fazendo as pesquisas de campos tradicionais, elas são super importantes, é um método super conceituado para a gente seguir mensurando a opinião pública da sociedade. Acontece que, como você bem disse, a gente precisa avançar, e as redes sociais foram um ponto nesse sentido, de avanço de comunicação, de conversa, de accountability, e ela passa a ser um campo, uma arena de debates fundamentais a ser acompanhado por qualquer cientista, por qualquer político e principalmente por qualquer cidadão, exatamente porque você ganha voz a partir das redes sociais e também você consegue ter resposta, accountability por parte dos políticos. Bom, dito isso, eu me arrisco a dizer que o índice de popularidade digital é hoje uma única ferramenta que consegue parametrizar o mundo digital. Hoje a gente costuma falar em ciência de dados Big Data, né? Trabalhar com inúmeros, milhares de dados. As redes sociais eu não considero como Big Data ainda, mas ainda assim nós temos centenas, milhares de métricas. Para você ter uma noção, e aí, para quem não conhece o índice de popularidade digital, vale a pena depois dar uma pesquisada no Google, vai levar você direto ao nosso site. Hoje a gente trabalha com 5 redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, 4 redes sociais, perdão, e 2 plataformas de busca, Wikipédia e Google. Então, e essas 6 áreas, esses 6 grandes plataformas, elas nos dão centenas de variáveis, né? Então, a gente pega essas centenas de variáveis e consegue parametrizar em um indicador.
E o que a gente vem acompanhando desde 2018 é que isso está altamente correlacionado com o mundo real. E como você bem disse, não só voltado para a política. A gente aplica especialmente para a política, que é nossa expertise. Mas a gente tem cada vez mais ampliado esse escopo, tanto para o mercado quanto para o entretenimento, como foi o caso do Big Brother. O case do Big Brother é sensacional. E aí vale a pena a gente gastar um tempinho conversando sobre ele. Dos 20 paredões que tivemos, nós conseguimos acertar, a partir só dos dados, sem análise qualitativa, fazendo apenas um modelo de popularidade digital, 18 paredões. Então, assim, é uma taxa de acerto altíssima e foi uma forma da gente testar o nosso modelo, que era voltado para a política, dentro de um outro segmento. Na política, esses resultados continuam sendo impressionantes. Em 2020, nas eleições municipais, a gente teve cidades com mais de 0,95 de correlação. Então, o que isso significa? Quanto maior a popularidade, maiores as chances de ser eleito. E nesse caso, em cidades que chegaram a ter 99% de correlação, significa que a gente acertou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º colocado de todos que concorreram ao pleito e a gente tinha dados sobre popularidade digital. Então, é um indicador que, em tese, não é novo, porque está aí no mercado desde 2018, foi testado várias vezes. Minha dissertação é sobre ele, a gente está estudando o pleito de 2020 e de 2018 a partir do índice de popularidade digital, mas é sem dúvida hoje, talvez a melhor ferramenta para parametrizar o mundo digital. Não, excelente. Esse fio da meada que é parametrizar dados soltos que estão na internet, né, e fazer com que isso vire algo concreto que reflita o mundo real, para mim, que é a grande chave da questão e vai fazer bastante a diferença nas próximas eleições, principalmente. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente é transmitido no Spotify e no YouTube, certo? Certo. É possível compartilhar a tela para a gente ver aqui um pouco desse exemplo do IPD em prática? Eu acho que rola, só que, tipo assim, sua imagem tem agarrado bastante, pelo menos pra mim, não sei se tá agarrando pro Rodolfo também. Tá agarrando Dependendo um pouquinho mesmo. se compartilhar, não sei se vai ficar tão boa a resolução. Eu não sei se aparece para você aí. Vê se aparece aí share para você. Aparece sim. Se você quiser tentar, tipo, acho legal. Aqui, ó. Pronto. Aí. Eu vou tentar aqui, que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Antes de a gente conversar, uma pergunta que o Rodolfo fez foi sobre os políticos mais populares nas redes sociais, né? Antes de a gente começar a falar sobre isso, queria mostrar um pouquinho do IPD na prática. Nós estamos falando dos deputados federais de São Paulo, e aqui eu tenho uma série histórica de 2019 a 2021, tá? Aqui embaixo. E eu estou acompanhando aqui dois políticos, Eduardo Bolsonaro e Joyce Hasselmann, que eram parceiros no início do governo. Então, Você consegue aumentar um pouquinho o zoom, Jonatas? Melhorou? Acho que sim. Boa. Vai lá. Pronto. Aí. Dá para entender, dá para entender. A linha de laranja aqui é o Eduardo Bolsonaro e a linha azul é a Joyce Hasselmann. O que a gente consegue ver aqui é super legal. Quando eles começam junto, Bolsonaro e a Joyce, e aí a gente pode falar da família Bolsonaro como um todo, eles são um fenômeno das redes sociais, isso é indiscutível. Eles lideram a popularidade digital, e enquanto eles têm um posicionamento uniforme, eles trabalham juntos. Então, você vai ver aqui, ó, que o Eduardo e a Joyce estão juntinhos. Acontece que, em algum momento, eles não têm. E olha o que acontece com a popularidade digital da Joyce. No momento que ela rompe com o Bolsonaro, ela cai, e o índice de popularidade mostra exatamente isso. O que é curioso a gente ver nesse dado aqui também é, por exemplo, o caso da Carla Zambelli. Vamos ampliar aqui de novo. Que é quem acaba ocupando esse espaço inicial da Joyce. Então, ela começa aqui embaixo
E quando a Joyce começa a cair, a Carla começa a subir. E quando mais ela fica alinhada com o Eduardo Bolsonaro e ganha destaque, ela substitui a Joyce nessa popularidade digital, porque os bolsonaristas passam a acompanhar mais a Carla e não a Joyce, e a Carla segue aqui junto com o Eduardo Bolsonaro na liderança de popularidade digital. Então, eu gosto de mostrar esse dado e essa história para mostrar que é isso. O índice de popularidade digital, ele pega as redes sociais, deixa eu só cancelar aqui o meu... Pronto. Ele consegue olhar a partir das redes sociais e mostrar o que tem acontecido na vida política, na vida real, o que tem acontecido no Congresso, o que tem acontecido nas ruas. Eu acho que isso que é o grande bacana de usar as redes sociais e conseguir uma ferramenta que parametriza todas essas informações. Excelente. Pode continuar, Elton. Bom, legal demais, cara. E aí a gente vê a força que o bolsonarismo ainda tem, pelo menos nas redes sociais, né, que foi de onde ele surgiu, assim, e é o lugar onde ele tá se perpetuando. Eu tenho duas perguntas, Jonatas, uma um pouco mais relax, que é, tipo, entre os paredões que vocês acertaram, o do Gil tava no meio, o paredão que o Gil saiu, e a outra é que se vocês já conseguiram chegar num número, porque a gente vê em alguns manuais de marketing, né, que eles usam muito a questão da aprovação do governo para medir se é possível o governo se reeleger ou não, ou eleger alguém para continuar e tal. Vocês já chegaram num número de popularidade digital, por exemplo, pessoas com popularidade a partir desse ponto provavelmente vão ser eleitas, tipo assim, com certeza. Legal. Bom, bem que você falou, deixa uma pergunta leve para depois subir o sarrafo. Bom, para a primeira pergunta, eu teria que checar, eu tenho quase certeza que o Gilberto, a gente previu o Gilberto, a diferença dele com a Camila é bem baixa do IPD, e aí a gente viu uma das dimensões, o IPD trabalha com 5 delas, a gente viu uma das dimensões como que a Camila estava subindo e o Gilberto estava caindo. Então, a partir dessa tendência, já que o IPD, a diferença era de casas decimais ou de 1, 2 pontos, a partir dessa tendência, a gente apostou na saída da Camila. Mas eu precisaria confirmar. Não lembro de cabeça. A segunda pergunta, que é sobre esse número, Elton, a gente tem que trabalhar em cima disso. A minha dissertação é exatamente isso que você me perguntou. Eu espero que em breve eu consiga soltar um livro da Quest, junto com a Quest, sobre isso. Mas sim, a gente tem hoje uns parâmetros para que a gente possa definir metas para os candidatos. Então, é importante entender que a popularidade digital, o nosso IPD, ele é relacional. Você está bem em relação a alguém, ou você está mal em relação a alguém. Então, quando a gente viu aqui os dados de deputados federais, nós estamos comparando os deputados federais de São Paulo. Se eu pego o Eduardo Bolsonaro e coloco ele, por exemplo, no nível de senadores, a sua popularidade vai mudar, porque agora ele vai estar sendo comparada com os senadores. Por que eu estou explicando isso? Porque, a partir disso, se a gente, vamos focar no marketing político. Se a gente tem, então, hoje um candidato, e ele tem ali sua lista de possíveis adversários, a gente, então, vai comparar a popularidade digital dele em relação aos seus adversários, e ali ele tem uma meta onde alcançar. Vai depender de qual cargo ele está pleiteando, quantos adversários ele julga ter competitivo, então, tudo isso vai depender para eu te dar um número. Mas para não ficar em cima do muro, vamos lá, um deputado federal, acima do top 10. Se tiver acima do top 10, ele vai ser eleito. Mas esse número vai variar a partir de cada cargo, de cada pleito, nível de competitividade, um pouco sobre isso. E aí, Jonatas, seguindo nessa mesma pegada do Big Brother, que eu quero fazer a terceira pergunta para você. Como é que você enxerga, enquanto uma pessoa da área, né, que a influência dessas pessoas, dessas celebridades, né, desses artistas também, tem muita gente da música que se envolve com política, como é que a influência dessa galera colabora na construção da opinião pública quanto aos políticos? Tem uma influência significativa quando alguém
se manifesta politicamente em favor de um lado ou a favor de outro. A gente viu recentemente que o Arthur Piccoli, né, que também participou do Big Brother, ele andou fazendo umas piadinhas em relação ao PT, falando sobre o 13, enfim, isso fez muito sucesso na internet. Como é que isso tem funcionado? Porque a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem tanto interesse em participar ativamente da política, né, mas as celebridades e os artistas as pessoas acompanham muito mais. Como é que você vê esse movimento, assim? Eu vejo de duas formas, Elton. Primeiro, é importantíssimo para os políticos terem esse apoio. São pessoas, celebridades, falando, discutindo sobre isso, é muito bom para o político. E um segundo ponto importante para essa discussão é o político, a gente vê o político como celebridade. E isso cada vez tem se mostrado mais forte, não que isso não era, mas com as redes sociais isso acabou, de certa forma, acentuado. Então, eu acho que são as duas óticas. A primeira é a ótica dos influencers. A gente segue uma nova forma agora de comunicação, isso vai desde a empresa que quer vender um produto, desde ao político que quer conversar com o seu eleitorado e vender a sua ideia, que passa especialmente por influenciadores. Como que eu vejo hoje influencer? Influencer é uma pessoa que consegue acessar milhares de outras pessoas de forma qualificada. Enquanto a Globo vai mostrar uma propaganda, por exemplo, de um cosmético para mulher, para milhares de homens, quando você vai numa influencer, mulher, que trabalha com aquele produto, que o foco dela, por exemplo, é maquiagem, ela vai mostrar o produto seu de forma bem qualificada. Isso também tem consequência política. Então, quando você consegue chegar num influencer, que a base dele é o seu eleitorado, você vai conversar diretamente com o seu eleitorado, vai gastar menos esforços, e esforços, eu digo, tempo e dinheiro. Então, os influencers passam a ser um importante ator em campanhas políticas e em todo o processo político como um todo. A gente viu aí, por exemplo, tanto Felipe Neto quanto a Anitta sendo uma oposição importante contra o Bolsonaro. Eu brinco que o Felipe Neto conseguiu atrair para si uma comunicação que a esquerda nunca teve. A esquerda demorou e finalmente está aprendendo a trabalhar nas redes sociais. Mas lá atrás, há um ano atrás, quem tinha isso era o Felipe Neto, e ele praticamente conseguiu liderar uma frente ali de oposição nas redes sociais contra o Bolsonaro. Então, e o Bolsonaro sabe trabalhar com isso muito melhor do que a esquerda, inclusive. Ele tem uma rede toda de apoiadores, de influenciadores, de canais que ele sustenta, que em sentido, e aí, sustenta no sentido de se manter por perto, né? Se tem outras formas, eu não posso viver. Mas está dando entrevista, está dando declarações privadas a esses meios para manter ali uma relação e manter o seu eleitorado dentro daquelas redes, acompanhando aquelas notícias. Então, o influencer tem esse papel. Por outro lado, o político de hoje, ele precisa ser um popstar. A gente viu aí, o Bolsonaro, ele tem hoje um fã-clube, e eu estava vendo uma entrevista do Felipe Nunes com o Trauma na Veja, e ele fala um pouco sobre isso. Isso também não é novidade. Ele só foi modificado a forma para as redes sociais. Mas você tinha tanto o Collor quanto o Bolsonaro, a persona que era contra o sistema, né? Você tinha, por exemplo, o próprio Lula e o Bolsonaro também, como ideia de radicalizar, Lula 2002, Bolsonaro 2018, era a pessoa que veio para mudar o que está aí. Então, você tem ali, o político, ele precisa criar personas para atrair o público. E isso também acontece com o popstar. E aí, trazendo para o Big Brother, lá dentro do Big Brother, eles também precisavam criar personas para poder atrair a atenção. A gente vê o Gilberto com uma persona alegre, divertida, a Juliette com uma persona de justiça, uma pessoa correta, a Carol Conká acabou sendo a vilã do programa. Então, essa comparação e essa forma
de como os políticos eles vão cada vez mais adotar uma forma de comunicação, ela passa por esse político celebridade, o político popstar. Então, quanto mais seguidores você tiver nas redes sociais, quanto mais popular você estiver nas redes sociais, maior o seu fã-clube. Isso significa maior também o seu eleitorado. Por que isso é importante? A primeira coisa é voto, claro. Mas o segundo é o engajamento que essas pessoas têm. Se a gente vê hoje, talvez o PT, né, com toda a relevância que tem das últimas 5 eleições, 4 venceram 4 e foi 5 para o segundo turno, isso muito se dá ao seu projeto, ao movimento social, ao projeto de partido propriamente dito, de ter ali uma base política, de ter ali pessoas que se identificam com o partido, que se identificam com Lula e se movimentam por ele. Quando o Bolsonaro ele traz essa movimentação que outrora era nas ruas, para as redes sociais, ele está fazendo isso, ele está montando o seu fã-clube para poder se movimentar. Hoje, quando você ataca um bolsonarista, ou Bolsonaro, você vai ter uma enxurrada de bolsonaristas te atacando de volta. É o que várias pessoas relatam hoje no Twitter, qualquer subcelebridade hoje no Twitter vê isso, uma crítica ao Bolsonaro ou a um bolsonarista político, ela vem seguida necessariamente de um ataque no Twitter, de uma pessoa que gosta do Bolsonaro. Então, se você consegue montar o seu eleitorado, você consegue montar o seu fã-clube, além de você ter o voto dele garantido, e isso, por exemplo, vai te ajudar a levar para o segundo turno, você também tem pessoas que defendem a sua causa. Isso é importante. Faz você furar a bolha, faz você chegar em outras pessoas, e o mais importante, não deixa ninguém te criticar. E você nunca vai ter a sua imagem desgastada, porque toda vez que alguém for falar mal de você, você tem alguém para te defender. Então, eu acho que a conversa passa, as redes sociais passam um pouco sobre isso. Tanto sobre uma influência que vai ajudar a comunicação política, quanto o político que passa a ser, ou talvez não passa a ser, mas melhora ali sua relação política-celebridade, né? É uma coisa que fica mais acentuada com as redes sociais. Não, e é muito interessante a gente abordar esse aspecto, né, Jonas? Porque no começo do governo Bolsonaro, acho que muita gente tinha o Bolsonaro, pelo menos a centro-esquerda, assim, como alguém que era incapacitado, que, tipo assim, tinha chegado na posição que tinha chegado por sorte, né? E quando a gente vê essa questão do marketing que tá envolvendo agora o bolsonarismo todo, não só o mandato em si, mas todas as ações e ideologias que circundam o presidente, a gente vê que é tudo muito bem elaborado, né? Muito bem planejado e que não foi acaso. Então, por mais que ele não tenha demonstrado, né, pelo menos na minha visão, incapacidade de governar, no que diz respeito ao marketing, a estratégias eleitorais, ele tem se mostrado muito inteligente. Muito. O Felipe Nunes ele tem estudado isso e ele mostra nos estudos dele que o Bolsonaro está em campanha desde 2014. Então, desde 2014, o Bolsonaro trabalha nas redes sociais uma forma de chegar competitivo em 2018. Não foi por acaso, foi estratégia, foi pensado, foi trabalhado, foi construído uma persona do Bolsonaro, e aí a gente volta para a persona, que é muito usado tanto no mercado, muito usado para celebridades. A gente, então, volta nesse assunto, porque o Bolsonaro, em 2014, ele decidiu criar entre ele uma persona nas redes sociais e foi ganhando espaço até que sua persona, em 2018, mesmo que 30 anos de Congresso, ele consiga se colocar como contra tudo isso que está aí, como uma pessoa antissistema. Então, isso não é por acaso, isso não é à toa, não é as pessoas caíram num conto, não. Ele construiu uma persona e uma narrativa em cima disso, que mesmo contra os fatos, a persona, ela estava lá, forte, e foi o projeto político vencedor. Um projeto antissistema, mesmo eu sendo o próprio sistema. Eu acho que é preciso, para derrotar o Bolsonaro, os políticos que queiram derrotar ele precisam entender a forma que ele joga e entender que ele não é um bobalhão, né? A estratégia dele, como você está dizendo, é uma estratégia muito vencedora.
E aí, quando você estava falando, eu estava lembrando da eleição de 2018, e eu lembro que algumas pesquisas mostravam que em cenários onde o Lula não era candidato, alguns votos iam do Lula para o Bolsonaro, e não para o Haddad ou para outros candidatos. Como a gente consegue medir isso, né, essa transferência de voto, entre dois projetos que, em tese, são bastante opostos? E a outra pergunta que eu queria fazer é justamente também sobre esse meme que rola na internet dos eleitores arrependidos do Bolsonaro. Até que ponto existem eleitores arrependidos e como a gente consegue medir isso e se é possível medir isso? Certo, Rodolfo. Acho que tem duas coisas aí. Bom, para a primeira pergunta, a gente é necessário partir de um pressuposto que a população brasileira, e aí, na verdade, não a população brasileira, mas a população de qualquer país, ela não é sofisticada politicamente. Então, eu tenho um artigo junto com o Pedro Marques, que também é um colega meu do mestrado, onde a gente mostra que tanto os bolsonaristas quanto os lulistas, eles têm posições ideológicas similares. Então, você não consegue separar o eleitor por posições. O que eu estou dizendo como posições? Temas como aborto, temas como armas, privatizações, entre outros temas ideológicos e de própria política, né? Por quê? Porque você vai ter gente de esquerda ou que vota no Lula, que é a favor de privatizações, e vai ter gente que vota no Bolsonaro que é contra privatizações. Por quê? Porque o eleitor mediano, ele não tem sofisticação política para se posicionar numa escala ideológica e entender ali quais são suas diferenças de políticas ou diferenças ideológicas. Então, esse é o primeiro ponto. Existe diferença? Existe. E existe principalmente entre bolsonaristas e petistas. Talvez sejam os dois que conseguiram angariar aí um apoio que seja de 15%, 20% hoje do eleitorado. E isso é o que torna tanto um quanto o outro como favorito para disputar o pleito de 2022. A sua segunda pergunta, que é em relação ao bolsonarista que se arrependeram, sim, existem várias formas de medir isso, e aí eu vou te dar duas. A primeira é a pesquisa normal de rua, então a gente acompanha ali quem votou em 2018 e refaz essa mesma pergunta, como que ele avalia o governo do Bolsonaro hoje, ou até mesmo pergunta diretamente se está arrependido. E a gente vê claramente que há uma queda. A última pesquisa da Datafolha, a última pesquisa do IPESP, mostra que o Bolsonaro finalmente supera a barreira de 30%, enquanto ele mantinha ali 30% que avaliava positivamente. Esse dado cai, eu não vou me recordar os números exatos, mas uma vai para 24%, outra vai para 28%, algo nesse sentido, que mostra que o Bolsonaro ele tem uma tendência de queda e está rompendo um pouco ali do que a gente fala do bolsonarista raiz, apesar dele ser um grupo forte e que, de novo, a gente não pode menosprezar toda a sua capacidade de movimentar, de engajar sua base eleitoral. E nas redes sociais, o que a gente também viu foi o Bolsonaro perdendo espaço. Cada vez mais que o Lula ia se aproximando a ter seus direitos políticos, a gente tem uma linha do tempo que a gente mostra exatamente isso, como que, à medida que o Lula vai ganhando os seus processos no STF, ele vai subindo sua popularidade, até chegar no ponto onde que ele finalmente tem seus direitos recuperados, políticos recuperados, e ele chega até ultrapassar o Bolsonaro em determinado ponto nas redes sociais. Então, a gente vê que o Bolsonaro está perdendo espaço nas redes sociais. O que isso significa, Jonas? Significa que ele ainda é muito forte nas redes sociais, mas existem outras pessoas mais competitivas. Então, é ele perdendo o poder de engajamento, é ele perdendo um pouco da defesa do eleitorado, então até que ponto o eleitorado vai seguir fiel a ele e defendendo ele a qualquer custo, em cima de qualquer pauta, e também quem é que vai fazer frente ao Bolsonaro. Também não adianta nada a gente ter um declínio do Bolsonaro se também não tiver a ascensão de um contraponto, né? A gente sempre brinca que na política nós temos dois eixos. Então, você precisa, para um cair, o outro tem que subir necessariamente, né? A gente vai ter que ter
esse balanceamento. E talvez seja o Lula, hoje, o principal nome político que consegue fazer esse contraponto da melhor forma possível, tanto nas pesquisas de ruas, quanto na internet. Eu acho que é nesse sentido, né, Rodolfo, que a gente vem fazer a última pergunta. Última não, tem mais uma guardada, não me lembrei aqui. Mas, já explorando você aí, Jonatas, e aí o Lula, ele é um oposto natural, né? Até pelos anos que ele se consolidou enquanto um nome de esquerda, eu acho que essa identificação dele já está marcada, né? Essa coisa que você fala um pouco da persona. Então o Lula já tem isso consolidado. Então quando as pessoas pensam, pô, não vou votar mais no Bolsonaro, quem que eu vou votar? Automaticamente já vem o nome do Lula. Mas a gente tem um grupo de pessoas muito, muito grande também que não quer, nem o PT, no caso, né? Estigmatizado assim, e nem Bolsonaro. Então, a gente vê falar muito da terceira via. E aí a gente escuta falar nomes de João Dória, Eduardo Leite, João Edo muito atrás, né, e o nome do Ciro Gomes também. A gente viu que recentemente o Ciro contratou para fazer o marketing político da campanha dele o João Santana, que foi o marqueteiro do PT durante o segundo mandato, a segunda campanha para eleger o Lula, né? E as duas eleições da Dilma, foi o nome do João, que é um nome bem polêmico, assim, a gente viu alguns escândalos que ele estava envolvido, em algumas estratégias de marketing que eram meio questionáveis eticamente também. E aí, nesse sentido, é a minha pergunta. Você acha que é possível ter uma terceira via, um candidato que não represente nem o que foi o PT no passado e nem o que representa Bolsonaro agora, para que essa galera que não quer votar em nenhum dos dois tenha um nome para quem votar? Isso passa pelo nome do Ciro Gomes ou não? E se passa, o João Santana é o nome correto para fazer isso, porque a gente sabe que é um marqueteiro consagrado, mas que não vivenciou ainda essas mídias digitais com a força e a potência que elas têm hoje. A gente queria saber a sua opinião em relação a isso. Certo, Elton. Vamos por parte. Primeiro sobre... Só isso tudo, né? Perguntei um monte de coisa. Só isso tudo. Bom, primeiro sobre a candidatura de centro. Você falou alguns nomes, eu acrescentaria aí dois importantes, Luciano Huck e Mandetta. E em algum momento, o Moro. A verdade é que existe hoje uma busca pelo terceiro nome. Mas não adianta pescar no seco. A gente precisa de voto. Então, já se passaram, né? E tem uma pergunta que a mídia adora: quem é o Biden brasileiro? Então, e cada dia, cada segunda-feira surge um Biden. Então, é o Dória, é o João Leite, é o Mandetta, é o Huck, é o Moro. Quem que é o Biden? É o Tasso? Então, é o Michel Temer? Então, a gente pode abrir um leque de terceiro nome. E esse é o problema, abrir um leque de terceiro nome. Porque qual que é o problema? Você precisa ir para o segundo turno. A eleição presidencial é uma eleição quase que certa de segundo turno. E 2022 caminha para o mesmo lado. Então, a terceira via, ela precisa de voto para vencer ou Lula ou Bolsonaro no primeiro turno e ir para o segundo. Se isso acontece, o cenário se inverte. Aí sim, numa eleição de segundo turno, a terceira via é a grande favorita. O problema é que hoje ela está fragmentada. O Ciro não consegue reunir para ele o centro e o centro-direita. O Mandetta já falou que pretende ser candidato. Não sei se vai conseguir fazer essa união em torno de si. E, no fundo, o centro e o centro-direita, talvez ali o centro-esquerda também, eles vão acabar morrendo pela opção do leque, né? Você tem um cardápio muito grande. Eu vou ter que acabar mencionando o Felipe de novo, porque uma das conversas que eu tive com ele fala um pouco disso, de que quando você vai num restaurante e você tem um menu muito longo no restaurante, você acaba escolhendo a opção que você conhece. Você acaba indo naquilo que você já comeu antes. Você fala, você não quer pensar em qual que você quer escolher, você fala, vou na parmegiana. E isso é tão real. Eu tô para casar, né? Eu ia casar agora em junho, porque a pandemia fez eu adiar meus planos, mas aí, na época, a gente estava olhando, por exemplo, degustação, né? Menu de cardápio, e a mulher me falou isso, falou assim, olha, o menu de degustação tem que ser pequeno, porque senão o seu convidado não vai saber o que vai escolher para comer.
E é exatamente isso. Quando você tem um leque muito grande de opções, as pessoas vão sempre no que já é conhecido. Então, o problema do centro está aí. Se o centro conseguir uma frente ampla, de fato, onde nem Bolsonaro, nem Lula sou eu. Não é eu e o Mandetta, não é eu e o Ciro, não é eu e o Huck, sou eu. Se ele consegue fazer isso, ele passa a ser favorito. O que me parece que não é o movimento de hoje. Isso pode mudar, claro, a qualquer momento, e isso passa muito pelos bastidores da política e pelos acordos, pelas combinações, pelas conversas, diálogos, e aí um vai ter que ceder, um vai ser vice do outro, quem vai ser a cabeça de chapa. Então, tudo isso importa para que, de fato, esse nome do centro consiga captar todo mundo que está aí, todo mundo que é nenhum nem outro, que é, de fato, um número gigante. Mas, enquanto eles estiverem espaçados e não estiverem de forma uniforme, esses votos, esse eleitorado também vai estar dividido. E aí não vai ser suficiente nem para Bolsonaro, nem para vencer Bolsonaro, nem para vencer o Lula. Bom, e aí a gente parte para essa segunda pergunta, que é sobre o Ciro, propriamente dito, o João Santana. Primeiro, a gente tem que respeitar o João Santana, né, um marqueteiro respeitado, que já fez já fez excelentes campanhas, ganhou grandes eleições. E o Ciro, ele adotou uma estratégia muito clara, a partir de agora, eu acredito, né, não tenho essas informações, sobre orientações do João. Ele quer exatamente a fatia do antipetista, do anti-Lula. E isso me parece uma escolha que em algum momento ele teria que fazer, de fato, ele precisa cada vez mais descolar do Lula, até porque o eleitor dele, o eleitor lulista, ele vai seguir com o Lula, mas me parece que ele está adiantando muitas coisas. Eu acho que nessa dinâmica de redes sociais, e aí eu acho que contempla um pouco da sua pergunta, as redes sociais já têm capacidade suficiente de viralizar uma declaração em pouco tempo. Se antes, nos meios de comunicação, você precisa passar no Jornal Nacional, precisa ir na rádio local, precisa fazer um comício, então você precisa começar a sua estratégia de comunicação, seu ataque de forma bem anterior. Não que o político não tenha que estar em campanha, né? Eu acho que uma das coisas que a gente viu aqui na Quest, no estudo que a gente estava fazendo há pouco tempo atrás, que quanto antes a gente um político começar a sua pré-campanha, maiores as chances de ser eleito. E assim, absurda. Mas, especificamente, no ponto de se colocar como opção anti-Lula, o Ciro poderia esperar talvez um pouco mais, até porque ele tem uma fatia da esquerda muito relevante com ele. E aí as pessoas podem não gostar do seu tom agressivo de um governo no qual ele já fez parte. Então, esse descolar do Lula agora talvez não seja a melhor das estratégias. Eu acho que ele vai chegar em algum momento, ele teria que fazer isso mesmo. Ele vai precisar pegar um pouco da fatia da centro-esquerda e uma fatia da direita. Mas eu acho que ele deveria focar em conseguir centralizar os esforços nele, de ser ali o político que vai encabeçar essa frente ampla de nem Bolsonaro, nem Lula. Então, eu acho que passa um pouco sobre isso, mas é uma estratégia muito clara de que ele está querendo ali pegar a fatia do anti-bolsonarista e exatamente o bolsonarista arrependido. Então, porque o bolsonarista raiz, na minha concepção, ele também não vai para o Ciro. Então, o Ciro aposta todas as fichas dele nesse momento entre o centro-direita e a direita. Centro, centro-direita e direita. Ignorando ali seu eleitorado de centro-esquerda e até de esquerda. E aí me parece um pouco perigoso nesse momento. A gente sempre brinca, quando eu converso com o Elton, né, essas especulações que a gente gosta de fazer nas conversas mais informais, assim, que a gente está tão polarizado que para vir um nome de terceira via tem que ser um nome, assim, que ninguém espera e agora, né? Não pode demorar muito também, porque precisa de fazer acordos, né? Eleição presidencial você ganha com apoio dos candidatos a governador, com apoio dos candidatos a deputado, então
O nome da terceira via ele tem que surgir já. Eu não acredito nesses nomes que já estão aí, porque eu acho que a população que vai votar contra o Bolsonaro e contra o PT vai querer algo que ao menos se pareça novo, e eu sempre falo para o Elton que talvez a gente tenha que ter uma chapa maluca, tipo um Joaquim Barbosa com um Danilo Gentili, um negócio assim bem sui generis mesmo, para vencer essa barreira da polarização, porque do jeito que você colocou aí, que o Lula e o Bolsonaro, eles têm aqueles 20% ali que são meio que um núcleo duro, e se a gente vir com 10 candidatos, igual a gente veio na última eleição, é barbado que eles vão para o segundo turno, né? Exatamente. E assim, você tocou num ponto importante. Essa terceira via, ela precisa ter duas coisas que a gente conversou ao longo dessas nossas últimos 40 minutos. Ele precisa ser um popstar, porque nós estamos vendo que a política hoje, os nossos políticos, eles estão cada vez mais associados à celebridade. Então ele precisa ser um popstar, mas ele precisa também ter o respaldo político. Uma pessoa serena, uma pessoa centrada, moderada, capaz de inovar, capaz de fato, fazer coisas novas, apaziguar os ânimos. Então, são duas combinações muito difíceis. Eu brinco que não adianta você querer ser candidato, você também tem que ser candidato para dar opinião. Eu vi um tweet, eu não vou me lembrar de quem que foi, que no caso da barbárie que aconteceu no Jacarezinho, vários desses nomes do centro, ninguém se posicionou sobre, ou demorou a se posicionar. Não basta querer ser político. Político tem que dar opinião, político tem que dar voz, político tem que falar. Então, assim, me parece que esses nomes ainda estão perdidos em como estruturar sua campanha. Tanto entre acordos, mas principalmente como se posicionar. Eu acho que passa um pouco por aí, e dessa forma a gente acaba caminhando para mais uma eleição polarizada, até porque os brasileiros querem essa... É importante lembrar isso. Os brasileiros querem uma eleição polarizada, porque os brasileiros querem, uma boa parte querem votar no Lula, e uma boa parte querem votar no Bolsonaro. São as duas pessoas que têm voto hoje. E é preciso respeitar também a opinião dessas pessoas e a decisão dessas pessoas. Não adianta querer, de novo, pescar no seco. A gente não pode querer ali colocar, vamos criar um candidato de centro, Biden brasileiro. Se a população brasileira não quer um Biden brasileiro, não adianta. A gente vai ficar ali, e é o que me parece que estamos caminhando para a polarização Bolsonaro versus Lula em 2022. Massa demais. Me incomoda muito esse termo Biden brasileiro, porque aí já começa aquele complexo de vira-lata, né, cara? Até nisso a gente tem que ter uma versão tupiniquim, pô. Ô, Jonatas, eu prometi que a gente ia falar sobre rap, então a gente pensei numa pergunta relacionada, porque se eu não falasse, eu não ia voltar, né, cara? Com certeza. Não cumpriu. E eu sei que você gosta bastante de rap, que nem eu gosto, assim, sei que você acompanha o Djonga pra caramba, fã dele, que nem nós mesmo, né, Rodolfo? A gente tava lá no show, lá, lançamento Foi o terceiro CD, Rodolfo? Qual que foi? Nem lembro. História do Naro, ladrão. Ladrão. A gente tava lá no... sei lá a casa que foi, mas enfim. Eu, pelo menos, tenho sentido muito que a rapaziada da cultura e do rap, especificamente, eles têm sumido dos palanques políticos. Até por essa questão toda dos escândalos, do desgaste que tem em se posicionar junto com alguém, né? Porque acaba que você atrela a sua pessoa também a sua reputação àquela pessoa que está apoiando. Então eu senti muito que a galera do rap sumiu dos palanques. A gente vê que alguns mais confiantes assim, ainda se posicionam, né? O Djonga mesmo declarou o voto no Ciro em 2018, o Brown subiu no palanque do PT várias vezes, na última vez subiu meio que criticando, né? Falando, justamente fazendo, para mim, uma análise muito interessante. Parte da militância do PT entendeu mal e tal, mas para mim foi uma análise muito boa do Brown. Mas como é que você vê esse movimento? Você sente que a galera do rap tá meio que distanciando da política? E se você sente isso, como é que a gente faz para voltar a isso? Qual que uma estratégia que seria interessante para justamente voltar, né? Porque que nem como você falou há uns minutinhos atrás, tá atrelado a essas, não vou dizer influencers, né? Mas a pessoas que têm esse respeito e o respaldo das pessoas é muito importante, principalmente no rap, né? Porque já chega no público de maneira mais qualificada. Como é que você vê isso? Elton, acho que o primeiro ponto é que, para mim, rap é político, sempre.
em qualquer situação, o rap é político. Então, eu entendo um pouco os artistas, né, do lado deles, essa necessidade de distanciamento dos palanques, de apoios nominais e questões desse gênero. Porque é isso, é o que você falou, está atrelado a uma carreira e ao trabalho deles, e isso vai acabar, de certa forma, afetando os seus resultados. O próprio Djonga passou por alguns problemas por dar opiniões demais, e a cada momento, qualquer coisa, mas você falou isso lá atrás, agora está falando isso, parece que as pessoas não podem mudar de opinião, parece que as pessoas não podem errar, e aí sempre vem a chuva de cancelamento. Esse é um problema complexo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Mas me parece, então, um movimento natural os rappers saírem desse apoio nominal do palanque dos políticos para não estarem associados a um nome específico, mas não acho que o rap perdeu a sua essência. Eu acho que os grandes músicos, os grandes rappers, eles estão sempre se posicionando através de suas letras e das suas redes sociais. Talvez não da forma tão clara quanto alguns de nós gostaríamos, né? Eu confesso que eu esperei posicionamento de algumas pessoas que não vieram, em alguns momentos, né, a gente acaba, nós que somos fãs, acaba falando, fala isso, fala sobre isso que está acontecendo, toca nesse assunto, mas eu entendo eles não fazerem isso, mas quando a gente põe o fone de ouvido, vai escutar a letra propriamente dita, ali está toda a manifestação política que a gente precisa ouvir e entender. E como você bem disse, eu acho que é mais do que nunca, os políticos é o caminho contrário. Eu acho que não são os rappers que precisam ir até os políticos, até os palanques. Eu acho que são os políticos que precisam voltar para a realidade que é cantada, que é escrita, dos rappers do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, Bahia, Nordeste como um todo. Eu acho que é eles que precisam vir até o rapper, vir até essas letras e entender o que eles estão sendo ditos. Eu acho que o caminho hoje é o inverso. Eu vejo um pouco por aí. Que até o que o Brown fala justamente nesse episódio que eu comentei, né? Que ele fala, tem que voltar para a base, e se não voltar, exato, acaba que perde mesmo, né? Mas é isso. Mais alguma coisa aí, Rodolfo? Não, eu queria agradecer. Foi muito bacana o papo que a gente teve. A gente gosta muito de falar de política, né? E ter um respaldo seu de alguém que trabalha com os dados, entender melhor como é que funciona, né? Sair um pouquinho do achismo é bem bacana. Muito obrigado por você ter comparecido aqui para falar um pouquinho com a gente. Rodolfo, eu que agradeço. Eu acompanho vocês já tem um tempo. Então, assim, foi um prazer enorme receber o convite. Muito obrigado pela oportunidade. A gente estar conversando aqui sobre isso. Também adoro falar sobre política, adoro falar sobre rap, sobre BBB e sobre diversas outras coisas. Então, foi ótimo aqui nosso tempo. Espero que a gente possa voltar outras vezes, conversar. E é isso, eu acho super importante que a gente cada vez mais fique sem achismo, né? Parar de chutar as coisas e sair desse tato, né? E começar a olhar o dado e entender o que tem acontecido a partir de um instrumento que está aí para todo mundo, né? Você consegue trabalhar, tem toda uma metodologia própria. Eu brinco que quando a gente fala de ciência, a gente tem que pensar na cozinha. Um brigadeiro, por que se eu fizer um brigadeiro, existe uma receita de brigadeiro. Se eu fizer aquela receita de brigadeiro, vai dar o resultado do mesmo jeito que o Elton vai fazer o brigadeiro, do mesmo jeito que o Rodolfo vai fazer, porque se você tira ali o papel da pessoa propriamente, das opiniões pessoais da pessoa, e cria ali um método. E aí, hoje em dia, a gente tem que ficar reforçando que ciência é método. É apessoal, não é partidária. Claro que todos nós temos opiniões, mas quando a gente trabalha com método e trabalha com dado, a gente está tirando nossas opiniões e colocando ali um estudo, uma ciência, que aí sim, depois disso, claro que vai vir as opiniões, até porque ninguém não tem opinião. Quem é neutro é shampoo, né? Já tirei os nossos memes do Twitter. Mas não dá para ficar dando opiniões a partir de achismo. Vamos basear em alguma coisa, e essa coisa tem que ser a ciência, tem que ser os dados. Então, obrigado pela oportunidade, espero a gente voltar, e é isso. Obrigado, Elton, também. Demais, demais. Agradeço muito a participação.
E parabéns pelo trabalho, cara, porque eu sempre falo isso com o Rodolfo, que a gente tem um problema muito grave na comunicação, sabe? E que nem você falou, velho, focar na ciência, nos dados, nesse rigor é muito importante, mas comunicar isso de maneira leve também é importante, sabe? Porque assim, as pessoas conseguem assimilar melhor isso tudo, Fraga, então vocês estão conseguindo, né, fazer isso de um jeito muito doido. Falo vocês porque tem você, a galera da Quest, que tá num trabalho super legal. Eu acompanhava toda semana lá com o BBB, eu falava assim, vamos ver como é que vai ter essa semana aí, quem vai sair. Então, eu acho que isso traz a política, né, e a ciência para o cotidiano de uma maneira muito tranquila. Que até uma pessoa que não está tão familiarizada assim, que a gente sabe que a vida é correria, velho, rotina, trabalho, acaba que não tem tempo tanto de analisar uma coisa mais densa, quando chega de maneira mais leve, assim, é bem melhor, e vocês estão fazendo isso de um jeito muito doido, velho. Parabéns mesmo. Feliz. Então, é isso aí. Obrigado pelo convite. Já deixo aqui o convite para a próxima vez aí. Quem sabe as eleições estão se aproximando, a gente está pensando já numa coisa de uma série, uma coisa assim, analisando o contexto político, enfim, a gente vai conversando aí. E obrigado pela atenção que deu para a gente. Obrigado, Elton. Obrigado, Rodolfo. Sucesso, pessoal. Valeu. Valeu, obrigado.